Obrigado. O senhor Carlos também tem uma intervenção para fazer. Curtinho. Eu sou o Carlos Figueiredo. Queria dizer que eu, nos anos entre 71 e 74, os meus pais compraram casa na Corimba. Era um bairro ilegal, era um bairro, e era muito comum, vamos dizer claramente, era um bairro de brancos, portanto, não era um bairro, vamos dizer, de marginalizados. O meu pai trabalhava no Banco de Angola na altura, mas toda aquela urbanização, chamemos assim, surgiu primeiro e só depois é que se exigia as estruturas do Estado, o reconhecimento, as ligações, um pouco como estava a dizer em relação às favelas. Eu lembro quando nós fomos para lá, havia um chafariz, onde as várias casas regularmente ligavam uma mangueira e enchiam um tanque elevado, a água vinha com bastante pressão, e depois ficavam com a água canalizada dentro de casa. Depois, mais tarde, tratava-se de uma licença qualquer, não me lembro agora dos detalhes, e a Câmara ligava a água à casa, a mesma coisa em relação à eletricidade. Então, eu acho que há aqui uma tradição de fazer as coisas mal feitas, vamos chamar assim, que já vem do tempo colonial. Aqui, aquele bairro à volta do aeroporto, chamava-se Bairro Salazar. Também agora é Marques, pois, na altura chamava-se Bairro Salazar. E havia regularmente incidentes de irem os tratores da Câmara, que chamavam o Camartelo, partirem casas feitas de tijolo, com telhas e não sei o que partiam. Portanto, esta luta já é antiga, digamos, este problema de plano e depois construção. Portanto, eu dou-me a ideia que a definição de formal e informal é capaz de não ser tudo de acordo com o que eu estava a dizer, é capaz de não caracterizar bem as várias realidades, porque aquelas onde nós morávamos não era considerada um SEC, mas era informal, claramente. Aquilo era uma construção ilegal, informal, mas estruturada. Portanto, não sei bem quem é que fazia os arruamentos, mas aquilo tinha arruamentos, era... Um bairro operário? Como? Um bairro operário? Sim, mas eu diria como paralelo agora, no pós-independência, nas zonas do Palanca, também, porque me consta, pessoas que vinham do Congo fizeram zonas absolutamente bem estruturadas, com arruamentos e coisas, mas é informal também. Agora, o que eu acho que a população e a sociedade toda tinha uma consciência muito clara da diferença entre o que é viver num SEC e o que é viver na cidade. E no âmbito também chama-se viver num bairro ou viver na cidade. Acho que não há muita dúvida. Qualquer pessoa sabe dizer se ele vive no bairro ou se vive na cidade, ou até no mapa mostrar a partir de onde é que é bairro, a partir de onde é que é cidade, ou no SEC e cidade. Eu acho que talvez esses conceitos possam ser interessantes de explorar o que é que as pessoas levam em consideração. Eu acho que é muito mais estrutura, também o reconhecimento por quem presta serviços. E esse... Infraestrutura? Sim, por exemplo, servir com água, com luz, mas às vezes é esse reconhecimento a sítios que não são, digamos, legais. Então, o legal e ilegal acho que não é a questão, é a outra questão que talvez seja de explorar. Eu acho muito interessante a ideia do bairro, as pessoas irem viver no bairro, não é? No bairro não no sentido... No bom sentido, no meu bairro, a pessoa vive no bairro, vive no seu lar, não é? Mas no âmbito isso tem um sentido de zona mais pobre, ou vivo na cidade ou vivo no bairro. Isto é verdade que dentro da cidade há bairros, mas quando a pessoa diz vive no bairro não tem o sentido de... É o equivalente a dizer aqui lá na vive no centro. Agora, parece-me que um problema que afeta a forma como Angola está urbanizada e que afeta muitos outros setores, afeta a agricultura, afeta muitos setores, quase que diria, há uma visão quase que super colonialista, há uma visão que, de modernização acelerada, que não está assente na ciência, porque muitas vezes não se faz estudos primeiro para perceber, para fazer essa modernização. E não está também, não se coloca essa visão em diálogo, é quase uma visão iluminada, alguém diz ou porque é arquiteto, ou porque é
estudou lá fora, ou porque já viu muita coisa, ou porque tem poder, diz, não, isto devia ser assim. E começa a empurrar as coisas nessa direção. Se tiver poder. Bem, às vezes há muitos, um tem mais poder, o outro não tem, e lutam às vezes várias visões, mas que são todas parecidas, partindo desta visão mais iluminada, de alguém que sabe como é que as coisas devem funcionar. E que as pessoas que vivem lá, se calhar, não sabem. Né? Essa visão, normalmente, parte desse princípio. Essas pessoas são todas um pouco burras ou atrasadas, não vale a pena estar a ouvi-las. É bom, a gente vai fazer e eles vão perceber que isto é melhor para todos. A maneira como se mudam praças, como se criam bairros, como se desfazem bairros, é muito afetada por esta visão que às vezes depois de fazerem erros tremendos é que se vê, por exemplo, em relação à deslocação de alguns mercados, já ouvimos às vezes governantes dizer que foi um erro, mas não há essa atitude de querer basear as atitudes em ciência, em fazer estudos de impacto. Bem, eu não estou a fazer uma explicação. Era o que eu queria dizer. Eu acho que eu queria seguir um bocadinho a linha assim que eu estava a dizer. E uma das coisas que eu acho muito interessante em termos de desenvolvimento e talvez uma estratégia para o futuro para levantar algumas áreas, eu simpatizo muito com o estudo que a DW tem feito em termos de dividir certas áreas ou certos bairros em tipologias. E dentro dessas tipologias há vários mecanismos para pôr um bairro numa ou noutra tipologia. Tu vês o acesso à água, à luz, tem coisas que têm a ver com arruamento, saneamento básico, se há contentores de lixo, se há recolha de lixo. E desse modo várias áreas foram posso dizer, graduadas, dadas um grau e foram postas em certas tipologias, e eu acredito que essas mesmas tipologias ajudariam nesse processo comunitário que muitos estavam a falar. E depois começamos a desenvolver essas áreas naquilo que falta. Né? Estamos a falar de áreas que a colega disse que no Brasil já tem correios, mas eu acho que aqui em Luanda uma das coisas que ajudaria esse desenvolvimento é olharmos para aquilo que são as dificuldades básicas em certas áreas, né? Aqui vamos dizer que o problema aqui é mesmo, uma das coisas principais é que não tem arruamento, e começamos o desenvolvimento atacando essas áreas básicas, né? Nessa tipologia, uma das coisas principais é mesmo a falta de água, então atacarmos em termos de acesso à água, e eu acho que isso ajudaria muito com esse processo participatório em desenvolver esses diferentes pacotes, essas diferentes tipologias em áreas mais formais, nesse que nós achamos que é o que deve ser formal, e mesmo também nesse processo do que é o legal e o ilegal, se a pessoa tem acesso ou não tem acesso. Eu acho que são esses levantamentos que precisam de ser feitos para que esse processo de desenvolvimento ou urbanização seja mais adequado àquilo que é a realidade de Luanda. Eu percebo um bocadinho assim, e eu acho que por esses estudos não estarem a ser feitos, esses lançamentos talvez não serem considerados em muitas situações, nós vamos agora para o plano diretor, ou vamos para a ideologia de uma empresa que veio de fora e achou que é isso que se deve fazer, mas nós temos como fazer um levantamento básico daquilo que são as necessidades nessas e naquelas áreas e tentar atacar essas necessidades básicas. Eu percebo assim, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse levantamento, e o que é que vocês acham desse tipo de divisão, esse tipo de estruturação que foi feito. Acho que queria um bocadinho ouvir nesse sentido se tem lógica ou não fazer esse tipo de... É só para acrescentar o que a Joyce estava a dizer. De facto, o Carlos vai recordar que quando elaboramos as primeiras, esta metodologia do tipologias urbanas, de facto, chegamos com 3 divisões. Uma
claro, zonas urbanizadas e uma zona que está considerada urbanizada, tem título, tem serviços básicos, etc. Mas a segunda, no outro lado foram zonas não urbanizadas, em que parece que podemos considerar museques, as zonas de periferia ou zonas dos antigos museques. Mas a definição entre as duas foram zonas urbanizáveis, como o Carlos estava a indicar, zonas onde as pessoas já fizeram previsões logo para a instalação das infraestruturas. E estivemos a conversar, não sei, ontem ou anteontem, sobre esta história destas visões de urbanização. E foi publicado em 81 e tal, uma lei, um regulamento sobre autoconstrução. E ali onde introduziu este conceito de fazer planos urbanísticos sem instalar a urbanização. Foi a primeira vez que o governo, de facto, aceitou e também na base da realidade que não tiveram nenhuma capacidade de criar infraestruturas para acompanhar este processo de crescimento da cidade. Mas fizeram uma tentativa e publicaram uns regulamentos para permitir o aloteamento na base de uns planos urbanísticos, mesmo se o governo não tiver a hipótese de colocar serviços ali. Eu acho que esta lei de autoconstrução de facto, pode ser aproveitado como um instrumento para dar provisões ou dar um nível do direito de ocupação, pelo menos, que não é uma propriedade em pleno como o direito de superfície, mas um mecanismo para dar pessoas que vivem nas zonas urbanizáveis com uma certa direito de posse ou direito à ocupação. Eu acho que será realmente importante para o governo de voltar a aprofundar realmente estes mecanismos para até oferecer provisoriamente direitos de ocupação naquelas áreas que logo podem ser urbanizadas. Mas é isto que estamos no estudo que a Joyce e a Silvia participou, foi uma das conclusões principais das recomendações para o governo. Eu espero que, eu não sei se o arquiteto Odílio tem porque você está a trabalhar num plano de requalificação dos museques hoje em dia, se este conceito pode ser ou será incorporado no